Boa noite, gente, ou bom dia, ou boa tarde. Vamos ter mais uma aulinha de matemática hoje e a nossa aula de hoje é sobre função cosseno e círculo trigonométrico. Na verdade, eu vou falar mais sobre o círculo trigonométrico porque a função cosseno, vocês vão ver agora no próximo slide que eu vou falar, mas a função cosseno é exatamente tudo que vocês aprenderam na aula de função seno. Então, eu quis então, a aula seria absolutamente curta, né? Porque eu só vou falar, gente, função cosseno é igual a função seno e acabou. Assistam a aula da função seno. Eu não queria que fosse assim, né? Então, eu vou ensinar um pouquinho para vocês sobre o círculo trigonométrico. Então, bom, falando de acordo com o que está na apostila de vocês, né? Então, vocês tiveram uma aula de função seno em que foi mostrado a vocês como é que é essa função seno, né? Como é que é o gráfico dela e o que é importante que caiu no Enem, que é justamente como é que se comporta o gráfico quando você faz, sei lá, y igual a 2 mais seno de x, como é que o gráfico fica? Ou 2 vezes seno de x, como é que o gráfico fica? Então, vocês aprenderam tudo isso e basicamente é igual para a função cosseno, né? Só que a única diferença que tem é que, óbvio, tem que ter algum tipo de diferença, né? A função cosseno, ela é assim, que nem está aqui nesse gráfico, e a função seno é assim. Ou seja, o que é assim, né? Elas mudam um pouquinho. Por exemplo, a nossa função cosseno, ela tem como ponto máximo quando o nosso x é zero, e ao contrário da função seno, que tem ponto máximo 1, quando o nosso x vale π. Vale π sobre 2, desculpa. Vale π sobre 2. Esse gráfico aqui tá... Isso aqui é π sobre 2, tá, gente? Isso aqui é menos π sobre 2. Então, ela tem essa diferença. E aí, nessa aula, eu vou mostrar para vocês, vou tentar explicar um pouco, né, por que existe essa diferença. Então, vamos lá, galera. Vamos começar. Então, o que é o círculo trigonométrico? As funções trigonométricas, elas são funções angulares e periódicas, mas angulares, né? Que são obtidas através do auxílio desse círculo trigonométrico. Ele é um círculo utilizado para a representação de ângulos e radianos, ou radianos, ângulos e radianos. E uma coisa importante que é o raio do círculo trigonométrico, ele é igual a 1. O raio do círculo trigonométrico é igual a 1. E é por isso, gente, porque o raio desse círculo trigonométrico é igual a 1, é por isso que a nossa função seno, a nossa função cosseno, elas têm máximo 1 e mínimo menos 1. É por causa desse círculo, que esse círculo inteiro tem raio 1. Então não tem como a nossa função seno e cosseno passar disso. Mas vocês vão ver isso melhor depois. Então, o raio do círculo trigonométrico é igual a 1, e normalmente o centro é o ponto 00 do plano cartesiano. Então, aqui, uma imagem do círculo trigonométrico para vocês verem. E eu vou explicar um pouquinho dessa imagem. Então, cada ponto P da circunferência do círculo trigonométrico está associado a um ângulo. Ou seja, a gente tem esse exemplo aqui de ponto P. E esse ponto P o quê? Ele está associado a esse ângulo alfa aqui. A gente poderia ter um outro ângulo, um ângulo maior, não precisa ser desse tamanho. Poderia ter um outro ângulo, aí o nosso ponto P estaria aqui mais para cima. Mas é assim que funciona. A gente tem sempre um ângulo e aí temos um ponto P, Q, S, enfim, você chama do jeito que você quiser, que está associado a esse ângulo. E aí, Opa, foi mal. E aí, nesse ponto, a primeira coordenada desse ponto corresponde ao cosseno desse alfa, e a segunda coordenada corresponde ao seno. E como é que isso funciona, né? O que é esse seno e esse cosseno? Então, é justamente o que está aqui dizendo. O que está aqui mostrando, né? A gente tem esse ângulo alfa e esse ponto P. Para você achar o cosseno, você sempre faz meio que esse rebatimento. Então, você sempre rebate para baixo para você descobrir qual é o cosseno. Então, o cosseno, ele está sempre nessa linha horizontal. Sempre. E para você achar o seno, você sempre rebate para vertical. Então, ele está sempre nessa linha vertical. Entendeu? Então, o seno está sempre na vertical, poderia ser aqui para baixo também, e o cosseno na linha horizontal.
esse ponto P, o ponto P que a gente mostrou antes, né? Ele poderia estar em qualquer lugar. Então, assim, ele pode ser qualquer um dos valores do círculo trigonométrico em graus ou radiano. E aí eu quis colocar essas duas imagens só para vocês verem que a gente pode representar por graus ou por radiano. E quis colocar justamente em radiano porque é como a gente está mostrando no gráfico para vocês. Aí vocês vão conseguir observar melhor. Mas então, o ponto... Nossa, desculpa. Mas o ponto P, ele poderia estar aqui em 90 graus, que é a mesma coisa que π sobre 2. Ou ele poderia estar em π sobre 3, ou em π sobre 4, ou em π sobre 6. Ou seja, ele poderia estar em 60, ou 45, ou 30. Ou assim, na verdade, ele poderia estar em qualquer pedaço aqui. Mas por que eu peguei essa imagem? Porque esses ângulos de 60, 45 e 30, e de 90, e os seus correspondentes, né? 60, 120... 150, 130, enfim. Mas esses ângulos 60, 45 e 30, eles são os pontos mais importantes do círculo trigonométrico, tá? Aí, por exemplo, então, aqui só mostrando, só para vocês verem por que existe essa diferença de gráfico entre cosseno e seno. Vamos dizer, então, que a gente tem um ângulo alfa aqui, de curvatura, de 60 graus. Onde é que cairia o cosseno? Cosseno você faz rebatimento, então o cosseno corresponderia a esse pedaço aqui. E quanto corresponderia o seno? Aí você rebate aqui para o lado e o seno corresponderia a isso aqui tudo. Então, vocês já podem ver essa diferença que é porque o seno de 60 tem um valor diferente do cosseno de 60. Por quê? Porque justamente porque eles representam coisas diferentes. O seno é esse pedaço, e esse pedaço aqui é diferente desse pedacinho aqui. Ou, por exemplo, se a gente pegar um ângulo de 45 graus, então, que está aqui em 45 graus, qual é o cosseno? Qual o cosseno aqui? Você rebate para baixo, o cosseno representaria todo esse pedaço aqui. Você rebate para o lado, o seno é isso aqui tudo. E agora, nesse caso, e aí é uma coisa que eu vou falar para vocês, nesse caso, o seno de 45 e o cosseno de 45, eles valem a mesma coisa. E por que é a mesma coisa? Porque esse pedaço aqui é do mesmo tamanho que esse pedaço aqui. Por quê? Porque a gente tá. Isso aqui é uma. Isso aqui é uma. É um quarto da nossa circunferência, tá? Então isso aqui vai de 0 a 90 graus. Esse aqui é um quarto da nossa circunferência. 90 graus. Qual é a metade de 90? 45 graus é a metade de 90. Ou seja, o ângulo de 45 graus ele está bem na metade. O que significa que esses valores aqui são iguais. Então, nesse caso, seno e cosseno de 45 é igual. Da mesma forma que aqui para o lado também, 45, seno 35, eles representam também a mesma coisa. Então, por exemplo, seno de 135 e cosseno de 135 também tem o mesmo valor. Da mesma forma que cosseno de 225, seno de 225, mesmo valor de 315, e cosseno de 315 e seno de 315, mesmo valor. Mas enfim, vocês entenderam, né? São valor. O cosseno está sempre embaixo, o seno está sempre em cima. Quando ele divide a metade esses pedaços, quer dizer que eles têm os mesmos valores. Senão, eles possuem valores diferentes. Então, falando agora mais um pouquinho sobre o círculo trigonométrico, eu até quase falei quadrante lá antes, nesse slide aqui, mas eu quis esperar para falar nesse slide, que é justamente para falar que o nosso círculo trigonométrico ele é dividido em 4 quadrantes, ou seja, em 4 partes. Essas 4 partes são chamadas de quadrantes. Então, a gente tem o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. E é em sentido anti-horário mesmo. O primeiro quadrante, ele vai de 0 graus a 90 graus. O segundo quadrante vai de 90 a 180,
porque isso aqui tudo, né, é uma circunferência, 360, 90 graus. Aqui metade da circunferência, 180 graus. Aqui vai de 180 a 270 e aqui de 270 a 360 graus. Então, divididos em 4 quadrantes. Agora falando um pouquinho especificamente sobre a função trigonométrica seno. A função seno, que nem a função cosseno, é uma função periódica, que possui uma imagem, que nem eu tinha falado anteriormente, dentro do intervalo -1 e 1. O que isso significa? Significa que o nosso seno de x ele só pode ter valores entre -1 e 1, onde x é um número real. E por que isso, né? Porque o nosso seno e o nosso cosseno, eles estão sempre dentro desse círculo trigonométrico. E o nosso raio do círculo trigonométrico é 1. Então, ele não pode assumir valores maiores. Fica sempre entre 1 e -1. Tanto para o seno quanto para o cosseno. E falando agora sobre o valor máximo e o mínimo do seno, da função especificamente do seno. Quando é que a gente tem esse valor máximo e quando a gente tem esse valor mínimo? A função seno de x, ela assume o valor máximo igual a 1. Isso ocorre quando é que ela tem esse valor máximo igual a 1. Isso ocorre quando o valor de x representa um arco com primeira determinação π/2. E o valor mínimo igual a -1, quando x representa um arco com primeira determinação 3π/2. Ou seja, o que isso quer dizer, né, gente? O que isso está falando? π/2 é quanto? 180 divididos por 2, 90 graus. 90 graus e π/2 é quando a gente tem o nosso ângulo aqui em cima. É aqui que a gente tem 90 graus, certo? E o que isso aqui fala? Isso aqui fala que seno de 90 graus é igual a 1. Ou seja, o nosso seno assume valor máximo igual a 1 quando a gente está calculando o seno de 90 graus. E por que isso? É aí que eu queria mostrar para vocês, né? A gente sabe que o seno de 90 graus, a gente sabe que 90 graus fica aqui em cima. E a gente sabe o quê? Que foi o que a gente viu antes. O seno, ele representa essa parte vertical. E o cosseno é o que representa a parte horizontal, certo? Se o nosso seno representa a parte vertical e a gente está buscando um ângulo de 90 graus, então quer dizer, e o ângulo de 90 graus está aqui em cima, quer dizer então que o nosso seno é toda essa linha aqui de cima, não é? Ele representa toda essa parte vertical. Ou seja, é aqui em que ele assume o valor máximo dele, que é o valor 1, porque a nossa circunferência tem valor 1. Da mesma forma, o valor mínimo dele é a mesma coisa. Quando é que ele assume o valor mínimo? O valor mínimo dele é -1, e é quando ele assume. E é quando o valor mínimo é -1, quando a gente está em 3π/2, que é aqui embaixo. 3π/2 é 270 graus. Que nem, olha, a gente tinha mostrado. 270 graus. Opa, pera. 270 graus, terceiro quadrante, vendo até aqui, 270 graus, aqui 270 graus. Então, que é o 3π/2. Isso é da mesma forma, então, ao invés de ser positivo, é quando ele assume o menor valor dele. Por quê? 270 graus é aqui embaixo, certo? Mais uma vez, ele é aqui embaixo. O seno é o que está na vertical. Quando a gente está em 270 graus, a gente está ocupando toda essa linha vertical, ou seja, a gente tem valor -1. E só para falar aqui também, então, quando é que o nosso seno é 0? A gente viu quando o nosso seno é 1, quando o nosso seno é -1. E quando é que o nosso seno é 0? Nosso seno é 0 justamente quando a gente está no ângulo 0 ou quando a gente está no ângulo 180, aqui. Por quê? Quando a gente está no ângulo 0, o que acontece? Nosso ângulo 0, ele está aqui, ou seja, toda essa linha aqui. Ou seja, a gente não possui nenhuma linha vertical quando a gente está no ângulo 0, né? Não existe nenhum rebatimento em que a gente tem uma linha na vertical. Então, o nosso seno é 0.
E da mesma forma aqui, no 180 graus, nosso seno também é 0. Então, o que a gente viu, né? O nosso seno máximo é 1, nosso seno mínimo é menos 1, quando a gente tem 90 graus, quando a gente tem 270 graus. E é por isso que o nosso gráfico se configura dessa forma. Olha só. O nosso ponto máximo é 1. E quando é que ele é 1? Tadã! Quando a gente está em π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus. O nosso seno é máximo, ou seja, 1, quando a gente está em π sobre 2. E nosso seno é mínimo, aqui, 0, quando a gente está em 0. Exatamente isso. E é por isso que o nosso gráfico é dessa forma. É esses valores aqui, π sobre 4, π sobre 3, que correspondem a π sobre 6, corresponde a 1 meio, π sobre 4 corresponde a raiz de 2 sobre 2. Esses valores aqui são justamente aqueles que eu falei que são os valores importantes, tá? De 30, 45 e 60 graus. Esses valores são tabelados. Eu não dei para vocês agora porque não é importante. Mas só para vocês saberem, né, que esses valores aqui são todos tabelados. Mas agora eu só quis falar mais sobre por que o gráfico se configura dessa forma. E aí eu mostrei isso para vocês, né? Então, a gente no seno a gente tem 0 quando o nosso ângulo é 0, ele é 1 quando a gente tem π sobre 2, aí agora ele vem para cá. Ele é, de novo, 0 quando a gente está em π, que é 180, aí ele cai. Aí, aqui é quando ele está naquele 270 que eu falei, que é o mínimo, menos 1. Aí depois ele sobe de novo. Aí ele é 0 quando ele é 2π. Então é por isso que o nosso gráfico tem essa configuração, entendeu? Por isso que ele é periódico, porque ele está numa circunferência. Então, aí ele vai no mínimo, e aí depois ele já levanta, aí vai para o 0, aí vai para o 1, e assim para sempre. A mesma coisa o cosseno. A função cosseno, ela assume valor igual a 1 quando o x representa um arco com primeira determinação 0, e menos 1 quando o x representa um arco com primeira determinação π. Ou seja, o que isso quer dizer? É a mesma coisa que eu falei do seno, só que ao contrário, por isso que os gráficos são diferentes. Quando é que o nosso cosseno tem valor 1 máximo ou valor mínimo menos 1? Quando a gente está no ângulo 0. Por quê? Porque a gente tem toda essa parte da horizontal ocupada. Da mesma forma, o menos 1, quando a gente está em π. E o contrário, o nosso cosseno, ele é 0 quando a gente está em 90 graus. Ou ele é 0 quando a gente está em 270 graus. Ele é o contrário do seno, entendeu? Nosso cosseno é máximo e mínimo quando o nosso seno é 0. E nosso cosseno é 0 quando o nosso seno é máximo ou mínimo. Entendeu? É tudo ao contrário. E aí é por isso que o nosso gráfico do cosseno é assim. Porque, olha só, nesse caso, a gente tem... Nesse caso, quando é que a gente tem cosseno máximo? Quando a gente está no ângulo 0, é quando a gente tem valor 1. Aí depois, esses valores aqui, como eu falei, são tabelados, tá? Aí o que acontece? Nosso valor vai do máximo, aí ele começa a cair, 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 cair. Quando é que ele é 0? Quando ele está em π sobre 2, que é 90 graus. Aí agora ele vai para aquele mínimo dele, que é menos 1, que é o π. Aí ele cai, 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 aí ele chega no π. Quando ele está em π, o valor dele é menos 1. Aí depois o que acontece? Depois que ele vai para o menos 1, que é o mínimo dele, ele começa a aumentar. Aí ele aumenta, 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 até chegar em 3π sobre 2, que é quando ele é 0. 3π sobre 2 é 270 graus, e foi aquilo que a gente falou, né? 270 graus, ele é 0. Aí depois ele vai lá, aumenta, 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 até que chega no máximo dele. Quando é que é o máximo dele? Quando ele está em 2π. E aí essa função se repete para sempre, que ela é periódica. Mas vocês conseguiram entender essa periodicidade? Olha só, que é a mesma coisa para o seno, que agora eu estou mostrando do cosseno, né? A gente está em 0, nosso valor é 1. Olha, 0, o valor do cosseno é 1, certo? Então começa lá em cima. Aí ele cai até o π sobre 2.
Quando a gente está em π sobre 2, nosso valor é zero. Vou mostrar aqui para vocês, né? Então, o que acontece? A gente está em zero aqui, nosso valor máximo é 1. Aí a gente começa a subir. Aí a gente chega o quê? Em 90 graus. Quando a gente está em 90 graus, o nosso cosseno é quanto que eu falei? Ele é zero. Então, 90 graus, nosso cosseno é zero. Aí depois ele sai daqui, aí ele vai descendo, 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 até que ele chega em 180. 180 é quando ele assume o quê? O valor mínimo dele, que é menos 1. Então foi isso. A gente saiu de π sobre 2, veio para π, que é 180. E aí o que? Ele assumiu o valor mínimo dele. Aí quando ele sai. Opa! Aí quando ele sai desse valor mínimo dele, para onde ele vai? Ele vai para 270 graus. Quando ele está aqui de novo, e quanto é que ele é mesmo? Ele vale zero. Então, foi isso que aconteceu. A gente saiu de π e veio para 3π sobre 2, 270 graus. E ele é o quê? Zero. Quando a gente sai daqui, para onde ele está vindo? Não, ele voltou para cá, 2π. Isso aqui é π, isso aqui é 2π. Quando ele está em 2π, ele é o quê? Ele é 1 de novo. Então, ele saiu daqui, veio para 2π e virou 1. E aí, ó, gente, isso aqui para sempre. E é assim que a função cosseno e a função seno ocorrem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que eu tenha conseguido passar bem o conteúdo. Essa parte não tem na apostila, tá? Eu que quis ensinar para vocês, porque, bom, eu pessoalmente, eu gosto um pouco desse círculo trigonométrico, eu acho interessante. E eu demorei um bocado para entender quando eu estava aprendendo isso, né? Então, espero que eu tenha conseguido passar bem para vocês. Não deixem de fazer todos os exercícios da apostila. E é isso por hoje, galera. Boa noite.